Boa noite, meus irmãos. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre sua vida. Caiu um papelzinho. Aproveitar que os irmãos estão em pé. Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de São Mateus, capítulo 4. Evangelho registrado por São Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 17. Você pode tocar um corinho para mim? Você conhece? Jesus Cristo está passando por aqui. Um corinho antigo. Não conhece, não? Mateus 4, 17. Vou trocar as lupas aqui. A palavra do Senhor diz assim: daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então, eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Nós começamos esse culto hoje cantando um cântico que dizia assim: vem, esta é a hora da adoração. Amém. Vem, vem. Lá no livro de Apocalipse, no finalzinho, capítulo 22, há um versículo que diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem, vem. E essa palavra, eu ouvi alguém lendo esse texto alguns dias atrás, e na hora que eu ouvi, eu lembrei de um corinho. Antigamente a igreja cantava corinho. Quem é do tempo dos corinhos aqui? O pessoal novo nem conhece corinho, né? Mas antigamente tinha uns negócios que se chamavam de corinho. Corinho eram umas músicas curtinhas, muito fáceis de se gravar. Lá na década de 70, 60, a igreja não tinha essa tecnologia que tem hoje, né? Não tinha esse canhão multimídia que projeta, não tinha isso. Lá pelos anos 80, eu acho que surgiu o retroprojetor, né? Acho que foi nos anos 80, que era um slide que se projetava na parede com letra de hino. Mas antes disso, irmãos, eram os hinários, harpa cristã, cantor cristão, salmos e hinos, de acordo com a igreja, e os corinhos. Os corinhos, porque eles eram facinho. E tinha um corinho antigo que dizia assim: Jesus Cristo está passando por aqui. Quem conhece? Jesus Cristo está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma. Jesus tem uma bênção para você, para mim também. Jesus tem uma bênção para você, para mim também. Vamos lá, mais uma vez? Jesus Cristo está passando por aqui. Jesus Cristo está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma. Jesus tem uma bênção para você, para mim também.
Jesus tem uma bênção para você, para mim também. Amém. Jesus Cristo está passando por aqui. Você acredita nisso? Que Jesus Cristo está passando por aqui? E que Ele tem uma bênção para você? Eu creio que Ele tem uma bênção para mim. Jesus Cristo está passando por aqui. Jesus, meu irmão, quando a gente lê os evangelhos, quando a gente vê a obra realizada por Jesus Cristo, nós vemos que Jesus Cristo estava constantemente em movimento. Jesus estava sempre em movimento. Sempre em movimento. A vida, ela depende de movimento. A gente está aqui e a gente acha que está parado, né? Mas nós estamos rodando, meu irmão, junto com a terra, numa velocidade fantástica. A terra gira numa velocidade fantástica. Ela gira em torno do eixo e ela gira em torno do sol. E são milhares de quilômetros, eu não sei dizer para você. Depois você pesquisa lá na internet, você vai ver. É uma velocidade muito grande que nós estamos nos deslocando no espaço. A vida é movimento. E Jesus Cristo, o ministério dele, a vida dele, os relatos que vão fazer a respeito de Jesus, é Jesus em movimento. E aí a gente leu esse texto, e aqui no versículo 17 do capítulo 4, diz que Jesus começou a pregar. Jesus havia sido batizado, só para a gente recapitular. Ele foi batizado por João Batista. Após o batismo, o Espírito Santo conduziu ao deserto. Ali ele permaneceu 40 dias orando, jejuando, e foi tentado pelo diabo. Venceu o diabo com a palavra, e depois ele começa o seu ministério. Versículo 17 que nós lemos diz: daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. O primeiro movimento que Jesus está fazendo é o movimento de proclamar a palavra, de proclamar a salvação, de proclamar para nós que o reino de Deus está próximo, e nós podemos entrar nele, nós podemos participar dele. O que precisamos? Nos arrepender. Arrependimento é a mudança do interior, é a mudança do coração, a mudança da mente, a mudança da nossa alma, da nossa disposição de espírito, com relação à vida e com relação a Deus. Nós precisamos nos arrepender, porque o reino de Deus está à nossa disposição, ele está próximo, ele está perto. E aí o texto vai dizer para a gente, continuar dizendo o seguinte: e caminhando, Jesus estava caminhando, e a gente vai ver muito isso no Evangelho. A gente não encontra Jesus, pastor, num gabinete, e foram procurar Jesus lá no gabinete. A gente não encontra Jesus no gabinete, a gente não encontra Jesus num escritório, a gente não encontra Jesus sentado lá no templo. A gente encontra Jesus basicamente caminhando, seguindo e andando, e se deslocando de um lugar para o outro. E caminhando, ele vai encontrar dois irmãos, Pedro e o seu irmão. Aqueles homens estavam pescando, e Jesus os chama, e ele diz: venham comigo, e eu farei de vocês pescadores de homens, pescadores de gente. E aí o texto bíblico vai dizer para a gente no versículo 20, que imediatamente eles o seguiram. Na caminhada de Jesus, o que Jesus vai fazendo enquanto ele está caminhando, é chamando. Jesus vai caminhando, e ele vai chamando. Ele veio caminhando, e ele chamou Pedro. Ele chamou o seu irmão André: venham comigo, vocês serão pescadores de gente. E aí o versículo que nós lemos aqui, eu estou com a Nova Almeida atualizada, diz assim: imediatamente o seguiram. Quando a gente ouve um chamado do Senhor, esse chamado tem que ser imediato. A gente não pode estar, depois eu vou, Senhor, mais tarde, Jesus, conta comigo. Não, é imediatamente, deixa tudo e ir seguir o Senhor Jesus. Vem, esta é a hora. Jesus está chamando, vem, esta é a hora. Ele está passando por aqui também, está chamando. E a gente precisa imediatamente tomar a disposição de segui-lo. Continuando a sua caminhada, Jesus vai encontrar outros dois irmãos, João e o seu irmão Tiago. Eles estavam com seu pai consertando as redes, eles também eram pescadores. E Jesus Jesus também os chama. Jesus fala: venham, sigam-me. E aí o texto bíblico vai dizer para a gente que no mesmo instante,
Eles não falaram para Jesus: ah, Jesus, nós estamos agora muito ocupados, porque as redes precisam ser consertadas, dobradas, arrumadas, guardadas, mas mais tarde lá no culto a gente encontra o Senhor. Não, no mesmo instante, eles deixaram as redes, deixaram também o seu pai. É isso que o texto bíblico está dizendo. Eles não deixaram só a rede e o barco, eles deixaram o pai. Falaram: ó pai, fica aí com Deus, Deus abençoe, contrata alguém para te ajudar, porque nós vamos seguir Jesus. E no mesmo instante, eles seguiram Jesus. Aí o versículo 23 vai continuar dizendo de Jesus em movimento, Jesus caminhando, Jesus prosseguindo na sua jornada para que a salvação pudesse nos alcançar e vidas fossem abençoadas. Versículo 23 que nós lemos dizia assim: Jesus percorria toda a Galileia. Andava por toda a Galileia. Jesus andou por ruazinhas pequenininhas, ruazinhas insignificantes. Ele foi nas grandes praças, ele entrou nas sinagogas, ele percorria, ele andava de um lugar para o outro. E ele fazia o quê? Ele ensinava nas sinagogas, e ele pregava o evangelho do reino, e ele curava todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Porque Jesus estava andando, se deslocando, se movimentando, a fama dele correu. As pessoas começaram a saber: tem um homem que anda por aí e que ele cura. Tem um homem que anda por aí e que ele faz milagres. E aí o texto diz para a gente que trouxeram-lhe todos os doentes, acometidos de várias enfermidades, pessoas endemoniadas, e ele os libertou. Aleluia! Ele os curou. Aleluia! Jesus ia caminhando, Jesus ia percorrendo, e ele ia curando, ele ia libertando, ele ia ensinando, e mais importante de tudo, ele ia chamando. O mais importante, meus irmãos, não eram as curas, o mais importante era o chamado que Jesus estava fazendo. Ele estava chamando: vem, vem, vem. Aí no capítulo 5, 6 e 7, nós vamos ter o Sermão do Monte. E esse texto, eu acho que ele é um dos textos mais importantes da Bíblia para a gente. Mas a gente não vai entrar nele não. Mas eu quero pular com vocês lá no capítulo 8 do Evangelho de São Mateus, porque a gente vai continuar vendo Jesus em movimento. Nós não vamos ler tudo isso aí não. Mas no capítulo 8, versículo 1 ao 3, vai dizer assim: quando Jesus desceu o monte, grandes multidões o seguiram. Jesus estava descendo, ele está andando, ele está em movimento, e as multidões estão seguindo. Ele nos chama a segui-lo, ele nos chama a acompanhá-lo. Grandes multidões estavam seguindo Jesus, e eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, podes me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele, dizendo: quero ser limpo, fique limpo. Aleluia! Enquanto Jesus está em movimento, os milagres estão acontecendo, vidas estão sendo curadas, milagres. Lepra é uma doença hoje que o tratamento dela tem que ser levado muito a sério, porque senão ela se torna resistente. Hoje, naquela época não tinha cura. Naquela época não tinha cura. E tem um homem que está doente, e ele para talvez de longe, e Jesus vai lá e toca nele, dizendo: eu quero que você seja limpo, eu quero que você fique curado. Jesus está em movimento. Nesse mesmo capítulo 4, a partir do versículo 5, diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum. Jesus entrou, ele está em movimento. Ele saiu do lugar, agora ele está entrando na cidade de Cafarnaum. E na cidade de Cafarnaum ele encontra o centurião. 8:5, capítulo 8, versículo 5. Ele encontra o centurião. E o centurião tinha falado para Jesus: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, porque eu sou pecador. Mas se o Senhor disser uma palavra, o meu criado vai ficar curado. E Jesus fala assim: uau! Em Israel eu não encontrei gente com tanta fé. Da maneira como você creu, aconteça. Jesus está em movimento, e os milagres estão acontecendo. E não acontecem apenas ali onde a pessoa tem aquele encontro, mas acontece longe da pessoa. O centurião estava lá perto de Jesus, mas o criado dele estava longe, e o criado foi alcançado pela fé do centurião.
o criado foi curado, porque o centurião creu. Jesus disse: como você creu, assim aconteça. Aquele homem foi curado. Capítulo 8, versículo 14, diz: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, Jesus em movimento. Agora ele entra na casa do Pedro. Agora é hora de dar uma pausa, né? Vamos descansar agora, tomar um café, comer um pão de queijo. Não sei se eles comiam pão de queijo. Também não sei, eu acho que eles tomavam café. Mas ele ia para uma pausa. Só que aí a sogra do Pedro está doente. E Jesus em movimento, a primeira coisa que ele faz é curar a sogra de Pedro, para que ela fosse lá fazer o café e o pão de queijo. A mulher ficou curada, irmãos. Jesus está em movimento, Jesus está andando, Jesus está se deslocando de um lugar para o outro, e os milagres vão acontecendo, a bênção vai acontecendo. Aí nesse capítulo 8 a gente vai ver uma diferença. Há pessoas que são chamadas pelo Senhor, e há aqueles que querem se auto-colocar sem receber o chamado. E eu diria que Jesus chama todos, mas muitas vezes alguém, ele não quer se submeter ao chamado da maneira como Jesus quer. Ele não quer o imediatamente, ele não quer abrir mão de tudo. Porque quando Jesus chamou Pedro, o seu irmão André, eles largaram tudo e seguiram Jesus. Quando Jesus chamou João e chamou o seu irmão Tiago, imediatamente eles deixaram tudo e seguiram Jesus. E aí a gente vai ver no capítulo 8, a partir do versículo 18, que vem um escriba. E escriba é gente inteligente, escriba é gente que conhece a Bíblia, é professor de teologia, é cara que dava aula na escola dominical, e sabia mesmo, manjava tudo. E o escriba fala para Jesus assim: Senhor, mestre, eu vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Sabe o que Jesus fala para ele? As raposas têm as suas tocas, as aves têm os seus ninhos, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O cara desistiu. Acho que ele pensou assim, né? Jesus está ficando famoso, eu vou pegar uma carona nessa fama, né? Eu sou um escriba, eu sou professor de teologia, né? Quantos alunos vão chegar lá no seminário? Quantos alunos vão chegar lá na faculdade? Se eu pegar uma carona aí na fama desse homem, pegar uma carona. Irmãos, a gente não pode pegar carona com Jesus, nós temos que segui-lo. Não é pegar carona, é segui-lo, acompanhá-lo. Se ele vai para lá, a gente vai também. Se ele for para o outro lado, a gente vai também. É seguir Jesus. As raposas têm as suas tocas, as aves têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E eu creio que aquele cara desistiu. Aí vem um outro e diz assim para Jesus: Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu enterrar o meu pai. E aí às vezes a gente fica pensando assim, né? Mas nossa, o pai dele estava lá no cemitério da Cachoeirinha, ali no velório, e Jesus falou: não vai. Não, irmão, não estava. O pai dele não estava ali no velório do cemitério da Cachoeirinha. Ele está dizendo mais ou menos o seguinte: ó Jesus, eu vou te seguir, mas primeiro eu vou continuar a minha vida. Quando meu pai morrer, quantos anos tinha o pai dele, né? Quando meu pai morrer, aí eu vou te seguir, Jesus. E Jesus fala: deixe que os mortos enterrem os seus mortos, você vem e siga-me. E eu não sei se o rapaz seguiu Jesus ou não, o texto bíblico não vai explicitar isso. Eu acredito que não, porque aquele lá também colocava uma barreira, ele colocava um impedimento. Senhor, eu quero te seguir, mas só depois que o meu pai morrer. Como é que o João e o Tiago fizeram? Eles estavam lá no barco com o seu pai, não foi isso que nós lemos? E Jesus falou: sigam-me. E eles deixaram as redes, e deixaram o barco, e deixaram o pai, e falaram: nós vamos seguir o Jesus. Senhor, contrata aí um ajudante, que nós vamos seguir Jesus. A Bíblia diz que nós temos que seguir Jesus deixando tudo para trás, seguir o Senhor Jesus. No capítulo 8, a partir do versículo 23, nós vamos ver Jesus novamente em movimento. Ele fala para os discípulos: vamos atravessar o mar, vamos lá para a cidade, para a região de Gadara, de Decápolis. Ele entra no barco. É a única vez, parece, são poucas as vezes que a gente encontra Jesus dormindo um pouco. Mas ele entrou, o primeiro movimento, ele entrou no barco, para que o barco fosse para o outro lado.
E Jesus está cansado, porque até agora nós só vimos Jesus andando, entrando, subindo, descendo. E aí Jesus vai dormir um pouco, e começa um vento forte, e as águas ficam muito agitadas, e os discípulos ficam com medo, e eles vão chegar para Jesus. E esses homens, irmãos, era gente acostumada com barco, com água, com tempestade. Eles nunca tinham vivido uma tempestade? Claro que tinham, mas eles estão lá no barco e de repente eles ficam apavorados, e eles falam para Jesus: Senhor, o Senhor não está preocupado? Nós vamos morrer. E Jesus fala assim: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Por que vocês são tão medrosos? E ele repreendeu o vento, repreendeu as águas, tudo se fez calmo, o mar, a água ficou tranquila, o vento cessou, e eles seguiram viagem e chegaram do outro lado. Os discípulos vão perguntar assim: quem é esse que até o vento e a água, o mar, lhe obedecem? Quem é esse? Jesus estava mostrando para aqueles discípulos que aquilo que ele está fazendo, ele não faz só pelos outros, ele faz também com você. Jesus estava mostrando que ele não está só cuidando da sogra do Pedro, mas ele vai cuidar do Pedro. Ele está mostrando que ele não está só preocupado com o servo do centurião, mas ele está preocupado com você também lá no barco, na tempestade. Ele está com você. Você não está sozinho. Ele tinha dito para aqueles homens: nós vamos para o outro lado. E eles estavam crer. Se Jesus falou que nós vamos, porque ele falou. Porque ele falou. Não é porque eu sou bom piloto, não é porque o meu barco é bom, não, é porque ele falou. Porque o nosso barco pode ser bom, mas ele afunda. A gente pode ser um bom piloto e pode de repente errar o caminho. Mas Jesus falou: nós vamos para o outro lado, então vai acontecer, porque é a palavra dele. E a gente precisa de fé às vezes, irmãos, para discernir a causa das tempestades. Interessante, né? Porque Jesus repreendeu o mar e o vento. E esse termo repreender é um termo que é usado com relação a espíritos imundos, aos demônios. Jesus repreendeu. Havia um poder maligno que não queria permitir que o barco chegasse do outro lado. Mas Jesus repreendeu. E a coisa vai acontecer conforme Jesus falou. Quando chegaram à outra margem, diz o versículo 28, Jesus chegou à outra margem. Quando Jesus chegou à outra margem, o endemoniado sai, e os demônios vêm e falam para Jesus assim: o que quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui para nos atormentar antes do tempo? Jesus expulsou aqueles demônios. Jesus chegou naquele lugar, Jesus entrou naquela cidade, e aquele homem, ou aqueles homens foram libertos. Aqueles demônios tiveram que sair, aqueles espíritos malignos fugiram, bateram em retirada. Jesus está em movimento, e à medida que Jesus entra num lugar, os demônios saem. À medida que Jesus entra num lugar, as enfermidades saem. À medida que Jesus entra no lugar, as bênçãos vêm. Jesus Cristo está passando por aqui, e quando Ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem. Jesus tem bênçãos para nós, irmãos. Aquele gadareno ficou liberto. Era um homem que as pessoas não podiam contê-lo. Há um outro texto paralelo no outro evangelho que diz que às vezes o amarravam, o prendiam com correntes, e ele quebrava as correntes. Ele não podia ser detido. Mas quando Jesus chegou, aquele homem ficou liberto. Jesus quer libertar. Quase já indo para o final, no capítulo 9, a gente vai encontrar, dizendo assim: entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar, e foi para a sua própria cidade. Jesus passou, novamente Jesus está em movimento. E quando ele chega lá em Cafarnaum, trazem um homem paralítico, um homem que não andava. E sabe o que Jesus vai falar? O teu pecado está perdoado. E aí começa o zum, 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 a murmuração. Começa os falatórios. O que ele está pensando que é? Que perdoar pecado? E Jesus fala, para que vocês saibam que ele tinha autoridade, o Filho do Homem tem autoridade
na terra para perdoar os pecados, ele disse para o paralítico: levanta, pega a tua maca, a tua cama e vai embora, anda. E o homem pegou e saiu andando, foi curado. Jesus chegou. E o que acontece? Há perdão. Primeira coisa que acontece é que há perdão. Perdão significa restauração. Perdão significa relacionamento com Deus sendo restaurado. Perdão significa relacionamento com o céu sendo restaurado, a gente entrando no reino, porque é assim que Jesus começou o ministério: arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está aberto para nós. Ele chegou, ele trouxe perdão, ele trouxe salvação, ele trouxe cura para aquele homem, e aquele homem começou a viver uma nova vida, porque ele já não está mais preso numa cama, ele já não está mais preso numa paralisia, mas ele está andando. As pessoas começam a glorificar a Deus. Agora, para a gente ir para o final mesmo, aqui no mesmo capítulo 9, a gente vai encontrar Jesus chamando mais um homem. É Mateus, também chamado de Levi. A partir do versículo 19 vai dizer: quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Aleluia, aleluia. Esse homem era bastante diferente dos outros. Por quê? Porque os outros, apesar de ser gente simples também, era gente que tinha uma vida mais comum. Esse Mateus, ele era cobrador de imposto. Ele era funcionário público. Ninguém gosta de pagar imposto. Ninguém gosta de pagar imposto. Nunca gostou. Ele era um inimigo público. Mateus era um inimigo público. Além de ser cobrador de imposto, e ninguém gostar de pagar imposto, ele ainda cobrava imposto para Roma. Então ele era visto como um traidor da nação. Ele era visto como... Oi? 9:9. É tudo capítulo 9. 9:9. Ele era visto como traidor da nação. Ele era visto como alguém que queria o mal da nação. E aí Jesus chama ele também e fala: venha, siga-me. E ele se levantou e foi seguir Jesus. Ele era um cara rico, ele ganhava bem com aquela atividade, mas ele largou tudo e vai seguir Jesus. Ele ainda faz um jantar para Jesus, para os discípulos. Lá no jantar, Jesus está sentado e tem os amigos do Mateus ali. Tem outros que trabalhavam com ele, está tudo ali. E aí os fariseus, os religiosos, aqueles que Jesus falou: siga-me, mas é agora, não é depois que o pai morrer. É agora. Siga-me sem saber se você vai ter um lugar para dormir, ou se você vai dormir embaixo de uma árvore. Aqueles outros começaram a murmurar e dizer o seguinte: ele está sentado com pecadores. O mestre de vocês come com publicanos e com pecadores. Eles pensaram que falando isso, eles iam atacar Jesus, que Jesus ia ficar tão triste que ia até chorar. Jesus falou: acertou. Eu sou amigo dos pecadores. Eu sou amigo dos pecadores. Versículo 12, ele diz assim: os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico é quem está doente. E aí ele vai dizer o seguinte: eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores. Jesus veio chamar os pecadores. Jesus veio chamar os pecadores. Jesus está em movimento e ele está chamando pecadores, dizendo para eles: vem, siga-me, me acompanha, siga-me. E quando nós seguimos Jesus, irmãos, há bênção sobre nós. Há bênção sobre nós. E não apenas bênção sobre nós, mas bênçãos começam a se manifestar também por meio da nossa vida, por meio de você. Por que Jesus quer que você o siga? Porque Ele quer que você seja um instrumento da bênção dEle. E hoje, Jesus está lá no céu? Não, Ele está passando por aqui. Ah, pastor, não, Jesus subiu para o céu e só quando Ele voltar. Mas lá no capítulo 28 de Mateus, versículo 19 e 20, Jesus vai dizer assim: portanto vão e façam discípulos,
em todas as nações. Ele falou para mim e falou para você: vão, façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Vão e chame outros. É o que Jesus está falando para a gente. Chame outros, siga Jesus. Fala para as pessoas: venha seguir Jesus. E Jesus disse assim para os discípulos: vocês vão e vão chamar outros, e eis que eu estou com você todos os dias, até o fim dos tempos. Numa outra versão diz: todos os dias, até a consumação dos séculos. Onde está Jesus? Jesus está andando com a gente. Quando você sair daqui, Jesus vai com você. Jesus é com você para sua casa. Se você vai de carro, Ele vai com você. Se você for pegar o ônibus, Ele vai pegar o ônibus com você. Se você for a pé, Ele vai a pé com você. Ele vai com você, porque Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias e até o fim dos tempos. Jesus não muda a sua palavra não, irmãos. Jesus não muda a sua palavra não. Ele está com você. No capítulo 16 do Evangelho de Marcos, lá no finalzinho, versículo 15, ele é o texto paralelo. Marcos registra desta forma: e Jesus lhes disse: vão por todo o mundo, preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Aleluia, aleluia. Jesus continua fazendo, irmãos. Em meu nome, no nome de Jesus, expulsarão demônios. Você tem autoridade para expulsar demônios. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, os doentes, eles ficarão curados. Aleluia. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles fizeram o quê? E eles foram. Os discípulos não ficaram parados, eles aprenderam com Jesus. É movimento. Eles foram, eles saíram, eles foram em movimento e pregaram por toda parte. E o que eu acho lindo aqui é esse final do versículo: cooperando com eles o Senhor. Cooperar significa operava com. Eles não estavam sozinhos para realizar aquilo. Jesus estava operando com eles. Foi só para o Pedro, o Tiago e o João? Não, é com você também. Essa promessa é para nós. Pedro vai falar isso. A promessa é para nós, é para os nossos filhos, é para aqueles que estão longe e para tantos quanto Deus, o Senhor, chamar. A promessa é para mim e a promessa é para você. O Senhor vai operar com você. O Senhor vai cooperar com você. O Senhor vai estar com você. Os milagres acontecerão. Não pense que você não pode orar, porque você pode orar, e milagres podem acontecer por meio da sua oração. Por meio da sua oração. Quando Jesus queria salvar o apóstolo Paulo, ele chama um homem que era desconhecido: Ananias, vai lá na rua direita e ora pelo Paulo. Quem era o Ananias? Desconhecido. Mas foi o Ananias que trouxe Paulo para Jesus. Um desconhecido. A gente pode ser desconhecido do mundo, mas Deus te conhece. Jesus anda com você. Jesus está com você. E Ele quer agir por meio da sua vida. Foi cantado um hino aqui que dizia: guia-me, que o teu amor me cerque. Guia-me, que o teu amor me cerque. Aleluia. O amor do Senhor realmente nos cerca, irmãos. Nós estamos envoltos no amor do Senhor. Foi cantado um outro hino que dizia: tua bondade me seguirá, Senhor. Como é que a bondade nos segue? Como é que o amor nos cerca? Não é uma coisa ilusória, é a presença de Jesus que está conosco em todo instante. Jesus continua fazendo milagres. Jesus continua sendo aquele que faz maravilhas. E Ele pode realizar milagres na minha vida, na sua vida, na sua família. Ele pode te abençoar. Jesus Cristo está passando por aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem. Ele tem uma bênção para você. Eu quero orar com você.
Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Senhor, porque eu creio nessa palavra. Nós não estamos sozinhos, não estamos sozinhos. O Senhor vai conosco nas nossas caminhadas da vida, Senhor. Nem sempre o nosso caminho é o mar de rosa. Nem sempre, Pai, nós vivemos dias de absoluta paz. Nós vivemos também dias de lutas, de tristezas, de provações, de dificuldades. Mas eu tenho a certeza, não estamos sozinhos. O teu amor nos cerca, a tua bondade nos segue, Senhor, nos acompanha todos os dias, e eu creio que o Senhor anda conosco. Nós não estamos sozinhos na caminhada desta vida, Senhor. O Senhor anda conosco, e o Senhor anda conosco quando a gente vem para a igreja, e o Senhor anda conosco também quando a gente vai para um hospital. O Senhor anda conosco quando nós estamos, Senhor, vivendo os dias mais felizes, e o Senhor está conosco também quando nós estamos vivendo os dias de luta e os dias de luto. E no nome de Jesus eu peço que os meus irmãos nessa noite sejam abençoados pelo Senhor, que eles sintam a presença do Senhor ao lado, aleluia, que cada um, Pai, sinta a presença do Senhor ao seu lado, não apenas aqui nesse momento, mas quando eles saírem daqui, os irmãos que estão acompanhando esse momento de forma remota, que eles sintam a presença do Senhor ali onde eles estão, na sua casa, ou no seu trabalho, ou talvez voltando para casa, que eles sintam a presença, a companhia do Senhor, e o cuidado que o Senhor tem para com todos eles. Eu peço, Pai, que no teu amor e na tua graça, o Senhor abençoe a todos, que as enfermidades sejam curadas, os problemas sejam solucionados, e todo o poder do inimigo, e toda a força do mal, bata em retirada e saia, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Senhor, nós cremos, que quando o Senhor chega, o mal vai embora. Quando o Senhor chega, os espíritos malignos, eles saem, aleluia, e nós oramos para que seja assim, na vida de todo o teu povo, de toda a tua igreja, que no nome de Jesus, o mal, os poderes das trevas, vão embora e saiam, e as bênçãos do Senhor venham, de forma plena, de forma abundante sobre todos. Pai, é a nossa oração, no santo, bendito e eterno nome de Jesus, amém. Graças a Deus, que Jesus te abençoe, Ele está com você. Você não anda sozinho nessa terra não. Por onde você andar, Jesus estará contigo. Obrigado, pastor Diego, por essa honra desse convite. Deus o abençoe ricamente. Deus abençoe toda essa igreja em nome de Jesus. Muito obrigado.